palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a palavra do Senhor, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 3. A partir do verso 1. Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler até o 10. Tá? Em nome de Jesus. Gênesis, capítulo 3, versículo 1 até o 10. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Talvez a sua Bíblia aí, talvez seja numa versão diferente, né? Mas eu quero dizer, a Bíblia que eu estou usando aqui é a NVI, Nova Versão Internacional, né? E eu quero falar, talvez esteja a tradução um tanto diferente, mas no sentido é o mesmo, tá bom? Preste atenção naquilo que diz a palavra de Deus. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. E olhou, e os olhos dos dois, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então já juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço, trata conosco, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, nós vamos estar tratando agora, neste momento, em nome de Jesus, de algo importante, muito essencial no momento em que nós estamos vivendo agora, nesse momento difícil que nós, seres humanos, estamos passando, não só no Brasil, mas também de todo o mundo. Todos estão sofrendo, todos estão passando por momentos difíceis, por momentos complicados. Por isso, nós estamos aqui agora procurando trazer algo de Deus para o teu coração, algo de Deus para a tua vida, para que você possa enfrentar essa pandemia, enfrentar esse vírus com toda a fé, com toda a alegria e com toda certeza de que Deus está com você. Eu quero falar nesta noite do medo. Medo. Você já parou para pensar, para imaginar que neste exato momento tem famílias inteiras fechadas dentro de casa, com medo? Quantos pais de família estão neste momento com medo?
Quantos pais de família estão neste momento desesperados? Quantas mães, quantas famílias estão desesperadas com medo? O medo que assola uma nação toda. Não somente uma nação, mas várias nações estão com medo. Medo é terrível, né? Medo, ele paralisa a gente. Eu quero falar sobre isso nesta noite. A origem do medo. Da onde vem o medo? É sobre isso que eu quero falar. O medo, ele vem e muitas das vezes nos paralisa. Ele traz doença, traz enfermidades, traz coisas terríveis, desavença, traz tantas coisas. E eu quero falar sobre isso nesta noite, em nome de Jesus. Gente, o medo, ele acontece, ele está na vida de todos, mas nós podemos vencer o medo com a palavra de Deus. Eu dizia hoje de manhã a respeito da palavra de Deus, da palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela não é apenas um livro. Aliás, não é apenas um livro, são vários livros, né? Por isso se chama Bíblia. Bíblia que vem de biblioteca. São 66 livros, escrito por homens, mas inspirado por Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Eu costumo dizer que tem muitas pessoas, por causa do medo, estão perdidas neste mundo. Não perdida numa cidade grande, não perdida talvez em alto mar, não perdido talvez no caminho ou num deserto, mas perdido sem rumo a seguir, sem rumo como continuar caminhando, não tem rumo. Por conta desse mal que assolou a nação. Então nós precisamos entender que muitos estão com medo, porque estão perdidos. E eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela é verdadeiramente a bússola do cristão. E o que é uma bússola? Se você não sabe, os navegadores usam um instrumento para não se perder em alto mar. Esse instrumento chama-se bússola. A pessoa que está em alto mar, ela olha para frente, ela só vê água, olha para trás, só vê água, do lado só vê água. Ela não tem rumo, não sabe como chegar ao seu destino, não sabe como chegar aonde ela quer chegar, porque ela está perdida em alto mar. Aí existe uma bússola, um instrumento que indica exatamente qual é o rumo a seguir, para onde tem que ir. Hoje nós temos também a facilidade da tecnologia. Uma pessoa que está perdida, talvez numa cidade grande, numa cidade onde ela nunca foi, ou vai pegar uma rodovia e não sabe como chegar ao destino. Existe na tecnologia o GPS, que a pessoa vai lá e aciona ali o endereço onde quer chegar, e o GPS vai te indicando qual a rua que você tem que virar, aonde você tem que entrar, onde você tem que passar, até você chegar ao teu destino. Pois é, na vida espiritual, quando estamos perdidos, nós nos recorremos à nossa bússola, a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Gente, estar perdido é um medo terrível. Já ficou perdido alguma vez? Você já ficou? Medo. Eu estava falando de manhã hoje, usando um exemplo até do meu pai. Meu pai já faleceu há 16 anos. Quero mandar um alô, um abraço especial para minha mamãe, que está lá me assistindo, com certeza lá em Franca. Se ela não estiver assistindo agora, ela vai assistir mais tarde, mas ela não perde uma só live, né? Minha mãe que está lá me assistindo, meu irmão Edmar também, que está lá junto com ela. Quero mandar um alô especial para ela. E hoje de manhã que eu toquei nesse assunto a respeito do meu pai, ela se emocionou, se lembrou de coisas maravilhosas que viveu junto, né? Então um abraço, minha mãe, que Deus abençoe. Mas falando do meu pai, que já faleceu em 2004, isso há 16 anos, vai fazer 16 anos, né? Mas meu pai, certo dia ele estava
foi passear na casa de parentes, né, numa cidade grande, né, e ele chegando naquela cidade, ele não conhecia aquela cidade, ele resolveu sair daquela casa do parente onde ele estava, para procurar outros parentes. Ele foi, acertou, ficou lá, fez o que tinha que fazer, e para voltar ele se perdeu no caminho. E no centro daquela cidade grande ele estava perdido ali. E ele não sabia para onde ir, não tinha endereço. Naquela época quase ninguém tinha celular. E ele não sabia como chegar aonde ele estava, o endereço ele não tinha. E ele se perdeu. E agora? Para onde eu vou? Aí ele dentro do carro começou a rodar ali e não conseguiu achar o rumo para voltar para o endereço. Naquele momento, ele pensou, eu vou ficar rodando aqui, eu vou gastar muito combustível, então eu vou fazer o seguinte, eu vou descer e vou procurar de pé. Vou sair, vou procurar ver se eu acho aí o caminho. Ele desceu e começou a procurar o caminho, e foi andando, entrando pelas ruas, e de repente parou e voltou e falou assim, não achei não, vou voltar para o carro. E agora? Esqueceu onde estava o carro também. Além de estar perdido, perdeu o caminho de volta para casa, perdeu como é que se fazia para voltar para o carro, e agora? Estou citando esse exemplo porque veio na minha mente, de manhã eu estou citando agora novamente em nome de Jesus, né? Você já ficou perdido em algum lugar? Já ficou sem saber para onde ir? Sem saber que rumo tomar? É terrível, não é? É exatamente assim que as pessoas estão se sentindo agora. A pessoa olha para a televisão e vê os especialistas falarem, aqueles cientistas, aqueles especialistas, comentaristas, e ninguém sabe nada, nem os especialistas não sabem. De repente eles falam uma coisa hoje, quando é amanhã já muda. Não, aquilo que nós falamos ontem lá, muda, é desse jeito agora. Não, é desse jeito agora. Não, o pico do vírus vai ser tal dia. Não, o pico do vírus vai ser tal dia. E vai jogando, vai jogando. E com isso, a população não é boba. As pessoas vão olhando, as pessoas vão enxergando, vão vendo essas coisas e começam a entrar em desespero. Puxa, nem essas pessoas que têm experiência, nem essas pessoas que não sabem, que entendem, ou seja, que entendem dessas coisas, não sabem de nada, não sabem que vão seguir. E como é que nós vamos ficar? E com isso as pessoas vão ficando com medo do vírus, com medo de ser infectado, com medo de um parente ser infectado. Se tem uma pessoa do grupo de risco em casa, ela fica mais com medo ainda se meu pai pegar esse vírus, se minha mãe pegar esse vírus, minha avó pegar esse vírus, se fulano que tem problema de saúde pegar esse vírus, e fica naquele medo. E vem um e fala uma coisa, e vem outro e fala outra coisa, e as pessoas ficam aí sofrendo, e as pessoas ficam aí com medo, prisioneiros do medo, porque é isso que o medo faz, ele aprisiona. A pessoa com medo, ele não consegue fazer mais nada, só fica com medo. E eu quero falar sobre isso hoje, usando esse texto aqui da palavra de Deus, o medo. Eu quero falar a origem, de onde vem o medo. E nós vemos na palavra de Deus, a primeira vez que o medo é citado na Bíblia, é quando o homem e a mulher pecaram. A primeira vez que nós vamos falar sobre o medo na Bíblia, é quando o homem e a mulher pecou. Olha o versículo 10 do texto que lemos. E ele respondeu, antes de eu ler, fique com a sua Bíblia aberta aí nesse texto que nós lemos. Gênesis capítulo 3. Tá? O versículo 10 diz assim: e ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Veja que o homem, respondendo a uma pergunta de Deus, ele diz que ficou com medo, porque ouviu os passos do Senhor. Mas antes eles ouviam os passos de Deus e sabiam quando Deus estava chegando, eles não tinham medo. Por que o medo agora? Então ali naquele momento eles conheceram alguns tipos de medo. Eles conheceram ali alguns tipos de medo. E é isso que eu quero falar aqui hoje. Primeiro, eles conheceram que existe o medo natural.
O que é o medo natural? Veja no versículo 8 do texto que lemos. Quando ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O que é o medo natural? A cada entardecer, toda tarde, quando o dia escurecia, Deus se encontrava com o ser humano para os abençoar, de forma que não tivesse medo da noite, garantindo que não estavam sozinhos. Olha a preocupação de Deus. Naquele momento, toda tarde, Deus vinha conversar, abençoar aquele casal, abençoar Adão e Eva, para garantir que eles para mostrar para eles que eles não estavam sozinhos, que o Senhor estava com eles. O medo natural é de coisas normais. O que são as coisas normais? Escuro, por exemplo. Você conhece alguém que tem medo de escuro? Escuro, tem gente que tem medo de escuro. Estava falando de manhã hoje que eu vi uma reportagem do apresentador famoso da televisão, Ratinho. Ele disse que tem medo de escuro. Então ele dorme com a luz acesa porque tem medo do escuro. E assim tem muitas pessoas, talvez tenha até alguém assistindo e participando deste culto que tem medo do escuro. O medo natural, medo do escuro. Medo do escuro. Outros têm medo de altura. Pessoas que têm medo de altura. Você conhece, eu já vi entrevista de cantores, de pessoas famosas, que diz que tem medo de andar de avião porque tem medo de altura. Pessoas que têm medo de subir num prédio, ou seja, para ir num apartamento num prédio porque tem medo de altura. Eu me lembro que uma vez nós estávamos viajando numa cidade e um dos pastores que estavam conosco, aquele grupo de pastores, ele pediu para o recepcionista que arrumasse um quarto para ele no térreo, porque ele tinha medo de subir num lugar mais alto, de estar num apartamento mais alto. Tem gente que tem medo de altura, né? Tem gente que tem medo de água, por exemplo. Eu citava de manhã, eu me lembro, uma vaga lembrança, mas eu me lembro quando eu era criança, eu tinha meus 5 ou 6 anos de idade, uma vaga lembrança que eu tinha um medo terrível de água, medo de água. Eu me lembro que quando as minhas irmãs mais velhas, a gente ia talvez num clube, por exemplo, numa piscina, e elas pegavam a gente no colo, a minha irmã mais velha me pegava no colo, e entrava para dentro da água, e vai entrando para dentro da água, e eu agarrava e ficava tremendo de medo, agarrado ao pescoço dela, com medo de água. Tem gente que tem medo de água. Por exemplo, meu filho mais velho, Leonardo, quando ele era criança, ele tinha medo de palhaço, de Papai Noel. Quando ele via um, ele tremia, mas ele tremia, ele chorava com medo. Você viu o medo estampado no rosto dele. Medo. Tem gente que tem medo de barata. O que barata pode fazer de mal para alguém? Uma barata que ela corre de você. Uma barata que você faz isso, pisa em cima dela, ela esmagada, morre. Tem que ter medo de rato, né? Tem que ter medo de tantas coisas. Talvez na tua cabeça está passando aí, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Esse é o medo natural. É o medo natural, isso é normal. E o medo natural é um instinto que o ser humano tem. Aliás, não só o ser humano, mas também os animais têm medo. Tem um instinto de ter medo, né? Às vezes um animal feroz, ele ataca as pessoas, não porque ele é feroz, porque ele quer atacar. Às vezes ele ataca de medo. Então a defesa dele é o medo, então ele vai para cima, porque tem medo daquele animal maior, então o ser humano fazer algum mal para ele. Então nós precisamos, em nome de Jesus, entender o medo natural. É
um instinto de defesa, um instinto natural de defesa. Às vezes as pessoas têm medo de sair na rua, como agora, muitas pessoas estão com medo. Mas eu vou falar isso daqui a pouco em nome de Jesus. Então, medo natural é isso, né? Deus vem. Quando nós temos esse medo natural, nós precisamos, em nome de Jesus, buscar na palavra de Deus e buscar no Senhor, para que o Senhor venha nos fortalecer, para que esse medo não venha nos paralisar. Então Deus vem para nos fortalecer e não deixar que sejamos dominados por esse medo. O medo natural existe, só que a gente não pode se deixar ser dominado por esse medo. E com isso, nós podemos buscar ajuda no Senhor, e o Senhor vem nos ajudar. Medo excessivo de coisas, né? A gente tem medo de injeção. Você já viu na rede social? Na rede social, pessoas às vezes chorando, parece uma pessoa já de idade, e chorando com medo de injeção, de tomar a injeção, tomar uma vacina. Uma criança chorar porque vê uma agulha, né, que vai tomar uma injeção, vai tomar uma vacina, né, até normal, mas uma pessoa adulta chorar e tremer com medo de uma agulha, medo de tomar uma agulhada, um medo natural que existe. Só que a gente não pode paralisar a nossa vida por conta desse medo. Nós não podemos deixar esse medo ser maior do que a nossa fé que temos em Deus. Às vezes aquele medo que a pessoa tem, aquela pessoa que tira de leite, por exemplo, uma pessoa que gosta, não tem medo nenhum de água, por exemplo, e a outra com medo de água, ela fala assim: olha, por que fulano tem medo? Que bobeira, né? Que bobeira ter medo de água, tem medo de altura, tem medo do escuro, tem medo de barata, tem medo disso ou daquilo. A pessoa às vezes olha e fala assim: puxa, mas eu não tenho medo, por que fulano tem medo? Não tem sentido. Mas aquela pessoa, ela tem medo. E às vezes aquele medo natural, ele domina a pessoa. E é isso que nós não podemos deixar acontecer. Esse medo natural tomar. Não podemos ter um limite, não podemos ultrapassar aquele limite. De repente, na verdade, a pessoa está com medo, mas aquele medo está dominando ela. Não podemos deixar o medo dominar. Então aí nós vamos para Deus, pedimos para Deus nos fortalecer, para que nós possamos dominar esse medo. E com a ajuda de Deus, pode ter certeza que você vai conseguir dominar esse medo e vai viver em paz em nome de Jesus. Amém? Tem outro medo que nós falamos hoje de manhã, eu quero tratar agora também, que é o medo referencial. O que é o medo referencial? Gênesis capítulo 3, no versículo 10, diz assim: ele respondeu, já lemos esse versículo, mas vamos ler novamente. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha, ele não acontecia todo dia? Por que só agora ele ficou com medo? Porque ele tinha um respeito com Deus, e a partir daquele momento que eles desobedeceram a Deus, os olhos deles se abriram, e eles saíram daquela condição de inocência para conhecer o bem e o mal, e agora eles sentiram: eu estou nu, então não posso estar diante de Deus. Ficaram com medo de Deus. Por quê? Porque eu estava nu. Não estava, mas antes eles não apresentavam diante de Deus nu e não tinham medo. Então o medo referencial é realmente aquele medo causado talvez por uma transgressão, por uma falha, erramos contra Deus, aí ficamos com medo de Deus, com medo da ação de Deus na nossa vida, principalmente aquelas pessoas que têm temor a Deus, que conhecem a palavra de Deus, que sabem que está errado, que sabem que errou, e de repente ela sabe e fica com medo de Deus. O caso de Adão e Eva. A mulher e o homem descobriram que estavam nus e tiveram medo. Medo um do outro e de Deus. O medo referencial é o respeito pelas autoridades e o temor a Deus, aos valores morais e à consciência. Quando a pessoa ela tem medo, porque a consciência dela acusa, ela sabe que errou, então ela tem medo. Às vezes ela não demonstra, e um meio de defesa dela, talvez ela negar: não,
está tudo bem, está tudo legal, não está bem, mas dentro dela ela tem medo. Adão e Eva estavam com medo porque estavam nus, mas não era surpresa, não era segredo para ninguém que eles estavam nus. Eles não tinham visto, não tinham medo disso, não tinham vergonha, mas agora ficaram com medo da consequência do seu pecado, da consequência da desobediência. Então esse é o medo referencial, uma referência que traz aquele medo. Existe o medo natural que eu acabei de falar e o medo referencial que é causado por algum deslize, alguma falha. É o medo talvez de estar transgredindo a lei. Eu estava lá na cidade de Camboriú, Balneário de Camboriú, junto com a pastora, nós fomos para a convenção e por conta da pandemia a convenção foi cancelada e nós estávamos ali naquela cidade e de repente, de uma hora para outra, fechou tudo. Bar, restaurante, não funcionava mais nada, não tinha ninguém na rua. As pessoas que saíam na rua saíam com medo, porque as autoridades estavam mandando entrar para dentro de casa, para os hotéis. E eu descobri que lá perto do hotel tinha um lugar que vendia quentinha. Tinha que comer, né? Ficar sem comer uma semana lá. Eu descobri um lugar que vendia quentinha. Eu fui até lá, né? E o rapaz veio trazer a quentinha. Parecia que eu estava comprando droga. Sabe que a pessoa que está comprando droga, quando ela vai comprar droga, ela fica recebiada, olha para um lado, para o outro, ela sem ter ninguém olhando, né? Então vai lá, porque é uma coisa ilegal. Fica com medo das autoridades, medo de alguém descobrir, medo de alguém denunciar. Eu fui comprar comida para comer e parecia que eu estava comprando droga, uma coisa ilegal, né? Porque a pessoa ficou com medo. Olha, pega depressa essa aqui, não, vizinha que vai denunciar eu e tal, aquela coisa. Medo, né? Medo porque estava fazendo uma coisa errada. A pessoa quando está fazendo coisa errada fica com medo, né? Fica com medo. Então esse é o medo referencial. Quando a gente está bem com Deus, a pessoa ela vive em paz com Deus e não vai sentir esse medo, porque está certo. Se está dentro da palavra de Deus. Você via Jesus, a maneira que ele agia? Como Jesus agia? Jesus agia naturalmente diante das autoridades, respondia naturalmente às perguntas que as pessoas faziam. Ele não tinha rodeio, ele não tinha medo de nada. Por quê? Porque ele estava completamente correto diante de Deus. Ele não pecou. Então ele sabia que Deus estava com ele e não tinha medo de nada. Quando você tem certeza que Deus está com você, que você está fazendo a coisa certa, que você está obedecendo a Deus, você enfrenta qualquer coisa sabendo que Deus está do teu lado. Mas se você estiver fora do propósito de Deus, estiver desobedecendo a Deus, você vai ter medo de tudo, porque sabe que você fora do propósito de Deus, você fora fazendo coisa errada, fazendo coisa que desagrada a Deus, você perde totalmente a proteção de Deus. Então que nós possamos, em nome de Jesus, tirar de letra, procurar fazer a coisa certa, procurar fazer direitinho o que Deus manda, para que nós possamos vencer esse medo e não deixar esse medo tomar conta de nós. Você está fazendo a coisa certa? Então fique tranquilo, fique em paz. Deus está com você e Ele vai te guardar e vai tirar de você, lançar fora todo medo, como diz a palavra de Deus. Outro medo, terceiro e último medo que eu quero falar, é o medo espiritual. No livro de Gênesis, ainda, no capítulo 3, versículo 4, diz assim, olha: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha o que a serpente disse. Ela estava contradizendo algo que Deus tinha falado. Esta é a função, a missão do diabo, porque não é a serpente que estava falando com aquela mulher, era o diabo usando a serpente. Certa vez eu ouvi uma palavra especial de um pregador já falecido, Morris Morro. Ele falou uma coisa que ficou gravada na minha mente. Faz um tempinho já, 1998, na cidade de Belo Horizonte, numa convenção nacional. Eu vi esse pregador pregando, falando, e ele disse, lembro como fosse hoje, ele falando na pregação: todo espírito aqui na terra, sem corpo, ele está ilegal. Porque não existe nenhum espírito aqui na terra que possa agir se não tiver um corpo. Então, o espírito, para que ele possa estar agindo, ele precisa de um corpo, né? Então, aquele pastor falou a respeito disso.
Então o inimigo, o diabo, ele não pode agir se não for por um corpo. Ele tem que ter um corpo para que ele esteja agindo. Então ele entrou, incorporou naquela serpente e falou com a mulher. E desfez o que Deus tinha dito a ela. Desfalou, se existe essa palavra, né? Uma coisa que Deus já tinha falado para Deus, falou para ela: vocês podem comer de todos os frutos aqui do jardim. Somente desta árvore, mostrou para ela, da árvore do bem e do mal, que está no meio do jardim, vocês não podem comer desse fruto, não podem nem tocar nesta árvore. Foi a ordem de Deus. Mas o diabo veio e falou: ele falou isso, ele enganou vocês. Sabe por que ele não quer que vocês comam desse fruto? Porque se vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. Vocês vão saber do bem e do mal, você tem conhecimento, vocês vão ser igual a ele. E a mulher acreditou, deixou de acreditar em Deus para acreditar na mentira do diabo. E ela pegou, viu aquele fruto bonito, parecia que era saboroso, e ainda mais daria poder a ela para conhecer o bem e o mal. Foi e comeu. Além de comer, ainda deu para o seu marido. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Do versículo 1 ao versículo 5 diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A estratégia do diabo é amedrontar. Engana-se as pessoas que acham que o diabo vai se apresentar. Não, o diabo ele não existe, porque eu nunca vi o diabo. Tem gente que diz isso, né? O diabo não existe porque eu nunca vi ele. A pessoa está esperando o diabo aparecer diante dele para ele acreditar, de chifre, orelha grande, com um tridente na mão, fedendo enxofre. As pessoas que acham, quando falam do diabo, ele pensa nisso. Até nós vimos na televisão, no último carnaval agora, zombando de Jesus, usando a figura do diabo, com o tridente na mão, vermelho, coisa feia, né? É assim que as pessoas acham: não acredito no diabo porque eu nunca vi ele. Mas o diabo, ele é astuto. Ele não vai apresentar-se diante da pessoa desse jeito. E se fosse assim, ninguém ia querer saber dele, ia correr dele, né? Então ele se apresenta de maneira diferente. Ele usa as pessoas para manipular, para colocar medo, né? A estratégia do diabo é amedrontar as pessoas, colocar dúvidas e tirar sua fé, exatamente como está acontecendo agora. As pessoas estão com medo, estão com dúvidas, porque o diabo está confundindo a cabeça das pessoas. Por isso, muitas das vezes, as pessoas esquecem da palavra de Deus, esquecem o que Deus diz, e ficam olhando e assistindo as notícias da televisão, as notícias da internet. Ela vai entrar em parafuso, a cabeça está mil. Ouve uma coisa, ouve outra, uma coisa, não sabe que rumo a seguir. E é exatamente esse o jogo do diabo, o jogo do inimigo. Meter medo nas pessoas. Você liga a televisão, as pessoas usadas pelo diabo, a autoridade usada pelo diabo, muitas vezes mostra lá um caixão, vários caixões. Teve até um prefeito que disse que fez uma compra de não sei quantos caixões. O outro vai lá e abre um monte de covas, um monte de sepultura, e mostra aqui na televisão para as pessoas verem. O que é isso? Estratégia do diabo para colocar medo. Estava vendo uma reportagem, quando aquelas reportagens aparecem, estava falando a respeito do coronavírus, né? Tantas pessoas morreram. Aí eu vi uma estatística, um repórter falando lá, um comentarista falando,
né, fez uma estatística lá, na Itália, não lembro certos números, mas na Itália, tantas pessoas morreram por 1 milhão, tantas mil pessoas morreram, comparando a 1 milhão, né? De 1 milhão morreu tantas pessoas. Foi falando as cidades, Estados Unidos, falando dos países, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália, Espanha, e o Brasil estava lá embaixo. Ou seja, aí as pessoas olham e falam, puxa, né, tem muitas outras cidades aí que estão na frente. Aí eles disseram, não se iluda com esses números, viu? Eles disseram, não se iluda com esses números. Esses números é porque, por exemplo, falou um país lá que eu não me lembro, lá em tal país, lá tantas pessoas foram testadas. Só que aqui no Brasil, o teste foi muito pequeno, por isso apresenta só esse número de pessoas. E outra, por exemplo, na Espanha, ou Itália, não sei, não me lembro de certo, eles disseram assim, olha, só que lá a pandemia começou 3 semanas antes. Se você for analisar, daqui 3 semanas, o Brasil terá 10 vezes mais esse número de mortes. Isso não é uma notícia para deixar a gente com medo? Não é no sentido de amedrontar? Para que esse tipo de coisa? É o diabo usando as pessoas. O diabo não vai aparecer falando nada, não. Ele vai usar pessoas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Esse mundo jaz no maligno. E o diabo tem usado pessoas, repórteres, apresentadores de jornal, usando um jornal falado, escrito, televisivo, falando a respeito de morte. Você liga televisão, tantos morreram. Dificilmente você vê falando, tantos foram curados. Gente, eu não estou dizendo aqui que é uma gripinha, não estou falando isso. Eu sei que o vírus existe. E para muitos é terrível, é fatal. Quantas pessoas já morreram? Quantas pessoas que eu conheço que também pegaram esse vírus e passaram por momentos difíceis, estiveram ali na sombra da morte. É terrível. Principalmente aquelas pessoas que têm imunidade baixa, que faz parte do grupo de risco. É terrível. Mas, irmãos, mais terrível é o medo que se coloca por conta dessa situação que está passando. Pessoas às vezes se aproveitando para meter o medo nas pessoas para tirar proveito. Uma pandemia dessa, pessoas foram presas, pessoas que estavam lá para nos ajudar, foram presas por corrupção, se aproveitando, roubando um recurso que era para manter, para a saúde. E aí colocando medo nas pessoas, colocando medo. Então o diabo usa, irmãos, uma estratégia de colocar medo, dúvida. Usa uma estratégia de tirar a nossa fé. O medo espiritual é um problema que tem afetado muitas pessoas com assombros e coisas que não conseguem entender. Quantas pessoas estão com medo? O medo é capaz até de morrer, de matar. O medo é mais terrível do que a própria ação da doença, do vírus. Então nós temos em nome de Jesus que nos apegar no Senhor. Aqui tem orientação para você seguir. Aqui tem palavra para você seguir. Então você siga a bússola que Deus colocou nas tuas mãos. Siga o instrumento que Deus colocou na sua mão. A palavra de Deus é importante, a palavra de Deus que é especial, e nós precisamos acreditar. Não vamos dar ouvido ao diabo. Não vamos dar ouvido ao diabo, pastor, mas o fulano é de Deus, o fulano é pastor e falou isso, falou aquilo. Irmãos, a Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A Bíblia fala que muitos virão em seu nome. Não é porque é pastor, porque é pastora, não é porque fala da palavra de Deus. O diabo quis tentar Jesus, enganar Jesus, usando a palavra de Deus no deserto. Tome cuidado. A Bíblia nos alerta, o próprio Jesus falou. Como é que a gente vai conhecer se é de Deus ou não? A Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Se você pega uma laranja, você sabe que aquela laranja veio da laranjeira.
Se você pega uma manga, você sabe que aquela manga veio da mangueira. Pelos frutos se conhece a árvore. Então, em nome de Jesus, irmãos, a melhor coisa é você ficar com a palavra de Deus. Eu costumo dizer, irmãos, eu sou homem. Você não tem obrigação de acreditar em mim, não. Mas acredite na palavra de Deus. Faça comparação. Veja se o que eu estou pregando tem base bíblica ou não. Veja se o que eu estou pregando tem alguma coisa de Deus, alguma coisa da palavra de Deus. Para que você não fique enganado em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Deus nos ajuda, irmãos, a vencer tanto o medo natural. Deus nos ajuda a vencer o medo referencial, quando nós estamos com a nossa consciência pesada, ficamos com medo, e assim nós corremos para os braços do Senhor, pedimos perdão, e se estamos errados, procurar consertar, para vencer esse medo em nome de Jesus. E o medo espiritual, nós vencemos. A Bíblia diz que maior está conosco do que aquele que está lá no mundo. Então não tenha medo, não fique dando ouvido às coisas negativas, porque Deus tem palavras de vida eterna, Deus tem palavra de vitória. Através da palavra do Senhor, nós podemos vencer esse mal em nome de Jesus. Então Deus, Ele nos ajuda a vencer o medo natural, Ele nos ajuda a vencer o medo referencial, Ele nos ajuda a vencer o medo espiritual. Coloque tudo nas mãos de Deus e você vai ser sempre um vencedor, vai ser sempre uma vencedora em nome de Jesus. Não deixe esse medo, seja ele natural, seja ele referencial, seja ele medo espiritual, não deixe ele dominar você. Você tem condição de dominar esse medo através da palavra de Deus. O apóstolo São Paulo fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja os homens de Deus que venceram. Os homens de Deus que venceram, não porque eles não tinham medo, mas eles não deixaram o medo dominar eles. Por isso eles venceram em nome de Jesus. E você também pode vencer. Você vai vencer. Continue firme, acreditando que o Senhor é maior que tudo isso em nome de Jesus. Amém? Vou fazer uma oração por você agora. Eu quero comunicar aos irmãos que estão me assistindo aí pelo Instagram. Daqui a pouco vai parar, porque é só uma hora que eles nos dão, né? Daqui a pouco vai parar e vai continuar no Facebook. Quando parar no Instagram, você pode migrar lá para o Facebook, tá bom? Vai lá, procure a gente lá no Facebook, para que você continue sendo abençoado em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu fazer uma oração por você agora. Fecha os teus olhos, abra o teu coração, abra a tua mente, abra o teu espírito e receba a bênção de Deus nesta noite em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento eu quero agradecer ao Senhor, eu quero louvar ao Senhor, eu quero exaltar ao Senhor. Antes de qualquer coisa, eu quero, meu Deus, engrandecer o Teu nome. Sem o Senhor nada somos, sem o Senhor nada podemos. O Senhor é tudo para nós. E eu te agradeço porque o Senhor nos escolheu. Eu te agradeço porque o Senhor, meu Deus, me adotou por filho. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai, por tudo. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, neste momento eu estou orando, intercedendo por estas pessoas que estão, meu Pai, em casa, porque não pode estar na igreja. Hoje, Senhor, seria um dia desta igreja estar cheia de pessoas adorando o Teu nome. Seria um dia das pessoas não estarem em casa, mas por conta de tudo que está acontecendo, meu Deus, os irmãos foram obrigados a ficar em casa. E em casa eles estão te adorando, e em casa eles estão te louvando. E em nome de Jesus, meu Deus, eu coloco estas vidas diante do Senhor agora. Eu coloco cada um dos teus filhos, seja homem, mulher, criança, jovem, adolescente, seja quem for, está, meu Pai, sendo colocado diante do Senhor agora. E eu peço, ó Pai, uma bênção especial para este pai de família, para este homem que está neste momento recebendo esta oração, este homem, meu Deus, que está fechado dentro de casa com medo, meu Deus, do amanhã, medo, meu Deus, por não saber o que vai ser da sua casa, da sua família, medo pelas notícias que chegam, medo, meu Deus, por conta do emprego que está, meu Deus, correndo riscos, medo, meu Deus, de passar fome, medo
de pegar esse vírus, medo que a sua família pegue esse vírus, e as pessoas estão em casa, e esse homem, chefe de família, está sofrendo com medo. Esta mulher, meu Deus, que também junto com o marido sofre com medo de tudo isso que eu acabei de dizer. Os filhos também, por consequência, sofrem. Pessoas que muitas vezes não estão conseguindo dormir por conta do medo. E eu estou colocando estas pessoas agora diante do Senhor, colocando estas vidas diante do Senhor, porque entendo que o Senhor é a solução para tudo que nós possamos pensar, por tudo que nós venhamos a passar, de problemas, de lutas, de dificuldades. O Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem está conosco. E neste momento eu apresento e coloco diante do Senhor estas vidas e peço, meu Deus, que a bênção do Senhor esteja dentro desta casa. Que esta família não venha entrar, meu Deus, em parafuso, venha entrar, meu Deus, em desespero, mas que todos possam confiar que o Senhor está conosco, que o Senhor está em nós, que o Senhor está presente para nos ajudar, nos fortalecer. Deus abençoe. Ajuda, meu Deus, este homem, esta mulher, estas pessoas, meu Deus, a vencer o medo natural. Aquele medo, meu Deus, que é natural, é instinto de defesa, mas que muitas das vezes, meu Deus, está passando para exagero. Meu Deus, esse medo está, meu Deus, essa pessoa está sendo dominada por esse medo. O medo referencial, a pessoa que muitas vezes está vivendo, meu Deus, segundo a consciência que está pesada, a consciência por conta de algo que fez, de alguma referência errada que ele escolheu. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda estas pessoas também a reconhecer que errou. Meu Deus, ajuda estas pessoas a ter humildade para reconhecer o erro, para que elas não deixem esse medo dominar a sua mente. E as pessoas que estão sendo dominadas pelo medo espiritual, que o diabo tem colocado, que o diabo tem, meu Deus, muitas vezes usado essa artimanha para tentar prender as pessoas, eu repreendo esse espírito maligno, esse espírito de contenda, esse espírito negativo que tenta colocar coisas negativas na mente e no coração destas pessoas. Meu Deus, estendas as tuas mãos e abençoe de maneira especial. Eu estou me lembrando de orar neste momento pelo Bruno, também, meu Deus, pela sua mãe e seu pai, que estão, meu Deus, enfermos, e eu peço a bênção do Senhor sobre a vida deles. Toca, meu Deus, para curá-los e abençoá-los de maneira especial. Deus, abençoe com a tua graça, abençoe com o teu poder, faça resplandecer a luz gloriosa do teu Espírito Santo. Abençoe este momento, Pai. Abençoe esta semana que está iniciando hoje, que seja uma semana de bênção, de vitórias. Meu Deus, neste momento estou apresentando ao Senhor o pastor João Luiz, que é pastor, presidente da nossa igreja em Alagoas, que está internado. Deus, abençoe esse teu filho. Abençoe o pastor Josué, que é presidente da nossa igreja lá em Tupará. Deus, abençoe estes servos que estão passando por um momento difícil de enfermidade, que esse vírus não tenha mais poder sobre o corpo deles, e a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles, em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, a nossa liderança. Abençoe o pastor Luiz Antônio, que é o nosso líder estadual. Abençoe o nosso líder regional, o pastor Marcos Henrique. Abençoe o nosso líder nacional, que é o pastor Mário Oliveira, juntamente com todo o CND, Conselho Nacional de Diretores. Abençoe todos os pastores da nossa igreja. Abençoe todos os membros da nossa igreja. Abençoe, meu Deus, as autoridades governamentais, meu Deus, que atuam em sobre a autoridade sobre nós. Abençoe, meu Deus, o nosso governador Benivaldo Chagas. Abençoe, meu Deus, em nome de Jesus, o nosso prefeito, o Padre Naldo. Abençoe os vereadores. Abençoe os deputados estaduais, deputados federais, senadores. Abençoe o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Abençoe os ministros e abençoe todas as pessoas que estão, meu Deus, à frente desta batalha.
as pessoas que estão, meu Deus, lutando, não um soldado com uma arma na mão, mas as pessoas da área médica que estão à frente dessa batalha. Meu Deus, abençoe, dando forças a cada um deles e abençoando-os em nome de Jesus Cristo. Derrama a tua bênção, derrama a tua graça e faça resplandecer a tua luz e a glória do Senhor sobre a nossa vida. Abençoe, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoe cada membro desta igreja, que cada membro, meu Pai, seja assistido pelo Senhor. Meu Deus, muitas vezes nós não temos condição de estar, meu Deus, em todas as situações difíceis que elas estão passando, mas, meu Deus, o Senhor conhece, o Senhor sabe, aonde estiver um membro desta igreja, passando por alguma situação difícil, e talvez esteja longe do nosso conhecimento, que essas pessoas sejam tocadas e abençoadas pelo poder do Senhor agora. Visita cada um agora, levando a cura, a libertação e a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, dá, meu Deus, dá sabedoria para aqueles que são autoridades sobre nós, para que possamos, meu Deus, sair dessa situação o mais rápido possível e que possamos viver, meu Pai, uma vida normal novamente. Em nome de Jesus eu te peço, eu creio e por isso eu te agradeço. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você pode dizer um amém, dizer graças a Deus, você pode dizer aleluia, você pode glorificar o nome do Senhor, faça isso. O Senhor já te abençoou, o Senhor fez algo especial na tua vida, em nome de Jesus. Amém?